O Super Mundial de Clubes está chegando na sua semifinal. Os confrontos já foram definidos. Fluminense versus Chelsea, Paris Saint-Germain versus Real Madrid. Dia 8 de julho e dia 9 de julho, os dois jogos. Até aqui o Mundial tem sido muito da hora, principalmente depois que começou as finais. A gente vê os times jogando um futebol muito bonito e eu acho que ficou uma galera que joga um futebol da hora. Hoje eu vou analisar e dar a minha visão sobre esses jogos, vou dar a minha perspectiva, a minha análise sobre o que eu acho que esses dois times vão acabar fazendo ali. Quem vai passar, quem não vai, eu vou fazer esse tipo de coisa aqui. Hoje vai ser um vídeo meu de análise. Espero que vocês gostem. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, e aqui vai vir meus palpites, né, nesse vídeo. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o Mundial de Clubes, né, falar o que tá acontecendo no momento atual nesse Mundial de Clubes. Eu acho interessante fazer isso aqui antes de dar os meus palpites. Mas, em resumo, da última rodada que eu fiz, eu só errei um resultado, que foi o Fluminense passando. Eu tinha colocado o Al Hilal. Achava que o Fluminense ia fazer um bom jogo, o Al Hilal ia acabar perdendo, mas não foi o caso. Inclusive, me impressionei com os gols do Fluminense, né, principalmente com o gol de Martinelli, né? Foi um golaço. Assim, o Fluminense jogou um belo futebol, bem na casa do que eu falei, né? Um futebol de resistência deles, que não deixa a desejar e eles conseguem ainda manter o placar. A dinâmica do Chelsea contra o Palmeiras foi exatamente o que eu pensava, né? 1-0, 2-1, com um jogo meio chato. O jogo não foi chato, mas também não foi aquele super jogo, né? E o Chelsea acaba passando. Eu também falei sobre o PSG, né? Sobre o momento e tudo mais, mas que o PSG era o melhor time. Então, imaginei que eles iam acabar passando. E deu a lógica, o Real Madrid passa do Borussia Dortmund. Com algum sustinho ali no final, mas foi um jogo extremamente controlado do Real Madrid boa parte do tempo. Eu acho que acertei quase tudo, né? Desde as oitavas de final, inclusive, né? Eu venho acertando boa parte dos resultados ali e aqui não foi diferente. Deu um pouco da lógica. Eu diria que o Fluminense me lembra um pouco o Bodo Glimt na Europa League e não é uma crítica, nenhum adjetivo negativo, ok? O Bodo Glimt é o time que as pessoas queriam torcer pra ver o diferente, né? Foi muito bonito a campanha do Bodo Glimt. Eu torci pro Bodo Glimt ir bem nos jogos, torci pro Bodo Glimt ganhar do Tottenham, mas não aconteceu. Então eu quero que vocês entendam isso, né? Não é uma crítica. E muito dessa coisa da gente dizer que eles são Bodo Glimt é pela questão financeira, né? Não é porque é um time de uma liga desconhecida. Não, é pela questão financeira. O Fluminense não tem essa grana toda e não tinha o melhor elenco dos times brasileiros. Mas hoje eu falo sem sombra de dúvidas. O Fluminense é o melhor time brasileiro jogando o Mundial de Clubes da FIFA. Não tem outro que conseguiu entregar o nível deles, cara. Assim, eu não sei se o Chelsea vai conseguir passar do Fluminense, já adiantando um pouco o meu palpite, mas eu deixo bem claro que o Fluminense, cara, apresentou um futebol muito bom até aqui, cara. Assim, é um futebol que parece que eles vão perder, mas não acontece. Volto a falar, um futebol de resistência, cara, mas sem deixar a desejar. É o campo equilibrado. Eles atacam, eles defendem, eles criam e eles mantêm o jogo sem dar pra trás, ok? Não com uma estratégia onde você vai ser dominado, como rolou com o Flamengo no jogo do Bayern, e também não como o Palmeiras sempre cozinhando o jogo demais, né? Querendo um jogo morno de 0-0 e que nem sempre é o que dá resultado. Então, pra mim, o melhor time brasileiro, o mais equilibrado, e eu acho que o que apresentou mais até aqui, é o time do Fluminense. Muita gente pode desmerecer e falar, nossa, a Inter tava mal, que o Al Hilal é um time árabe, mas de fato, realmente, o Fluminense é incrível até aqui. O PSG mostra grande favoritismo, o jogo contra o Bayern mostrou um domínio muito grande, mostrou poucos problemas, inclusive, do PSG, eu diria que ele tá bem firmado até aqui, e o Real Madrid demonstra sinais bem positivos também, ainda tá se estruturando, né, é meio que um torneio que é quase pré-temporada pra eles, mas deu tudo exatamente como eu imaginava, cara. Não sei quem vai ser o artilheiro desse Mundial de Clubes, mas chuto que deve ser o nome de Gonzalo Garcia, né, principalmente se o Real conseguir marcar no jogo deles, então provavelmente esse vai ser o artilheiro, o que me surpreende bastante, né? Pensei em outros nomes quando o torneio começou, mas o moleque aí tá metendo gol toda hora, então acho que ele vai acabar sendo artilheiro mesmo. Impressionante até aqui o futebol jogado pelo Real Madrid, principalmente pela molecada ali, pela molecada que tá ali, ok? Agora eu vou entrar aqui dentro do meu SofaScore e vou mostrar pra vocês os confrontos em si e vou passar a dinâmica dos jogos que eu acho que vai acabar tendo. Bom, e a gente já tá aqui dentro do SofaScore, você já pode ver os confrontos, como foi as oitavas de final e tudo mais, tá aqui todos os resultados, eu quero que vocês vejam, inclusive, né? Por isso que eu abri isso aqui, toda essa jornada que esses times tiveram até aqui. Com certeza o mais sólido é o PSG, não tem o que falar. A única derrota deles foi pro Botafogo e eles estavam revezando o time. Não foi um jogo que eles levaram super a sério. Eles tentaram levar a sério no final e acabaram não conseguindo placar. Enfim, mérito do Botafogo, mas já foi eliminado. Aqui a gente tem os clubes, né, e os jogos. O primeiro confronto que a gente vai ter é o confronto do Chelsea versus o Fluminense, né? O confronto que provavelmente vocês querem saber. E, cara, é um confronto que é difícil por um motivo bem simples. É porque esse time, ele joga exatamente o tipo de futebol que ganha do Chelsea. É exatamente por isso que é um grande desafio pro Chelsea o time do Fluminense. Não é outro motivo, não é outra coisa, é exatamente por isso. Porque o time do Fluminense, cara, ele joga um futebol que é reativo ao que o Chelsea faz. Então o Fluminense não vai deixar de atacar, vai sempre aproveitar os contra-ataques e também é um time que vai conseguir se defender. Ele vai conseguir ficar tomando ataque durante muito tempo, com as leituras de Thiago Silva na defesa, com as boas defesas do goleiro
goleiro Fábio, né, que tem 68 anos. E a partir disso aí, cara, o Fluminense tem como resistir ao Chelsea e o contra-atacar. O Chelsea vai ter muita liberdade pra poder subir sua linha. Subindo sua linha, você dá campo. Eu não sei se Enzo Maresca não vai ter uma leitura de tentar deixar o jogo mais morno, pra tentar construir com mais calma e evitar de subir muito a linha. E ter uma formação mais sólida em campo pra evitar esse tipo de cenário, esse tipo de contra-ataque. Prevendo que o Fluminense tem uma força nisso. Mas eu já vi as jogadas em velocidade do Fluminense, eles são bons nisso. Tem a bola parada também, eles têm o poder ali de uma batida de falta de John Arias, por exemplo. Então, o Chelsea tem armas pra poder perder esse jogo aqui, cara. Tem coisas que o Fluminense tem pra agredir o Chelsea que o Chelsea talvez não saiba se defender, porque é exatamente a nossa fraqueza. Mas é claro, o Chelsea tem um elenco muito melhor, tem um futebol moderno e tem tudo pra poder marcar o placar e o Fluminense não se defender a tempo disso. Na lógica, né, pegando só o elenco do Chelsea e indo pra parte lógica, o Chelsea deveria ganhar esse jogo. Agora, isso não quer dizer que hoje eles estejam em nível de atuação muito diferente. Eu acho que não. Eu acho que o Fluminense tá jogando muito bem o suficiente pra poder bater de frente com o Chelsea. O Fluminense tem uma mentalidade, jogadores que estão dedicados o suficiente pra poder ganhar isso aqui. Então, de fato, vai ser um duelo muito difícil. O duelo mais difícil que o Chelsea vai ter até aqui, cara. É sério, eu não tô brincando. O Fluminense é um desafio muito grande mesmo. Eu não consigo colocar esse jogo como, por exemplo, um 70-30. Não, é 50-50. Porque o Fluminense tem o tipo de futebol que pode ganhar do Chelsea. Só que, é claro, o Chelsea não vai se comportar como se comportou a Inter e o Al Hilal, né? Vai ser um jogo de muito maior controle. Vai ser um jogo de um futebol muito mais direto ao ponto, objetivamente, pra fazer o gol. E não vai ter aquela coisa de ficar tentando bola parada e tudo mais, não. Vai ser a troca de passe até chegar no gol. E aí a coisa muda. Vai ser o estilo guardiolista contra o que o Fluminense faz hoje. Talvez o que o Fluminense faça hoje seja bom contra exatamente os dois times que ele enfrentou, que jogavam de maneira extremamente parecida. Mas talvez contra o Chelsea não funcione. E eu falo muito na perspectiva de não conseguir segurar o placar, né? Eu tenho certeza dos contra-ataques, que realmente eles podem punir a gente ganhar o jogo com isso. Mas eu não tenho certeza quanto ao Fluminense segurar o ataque do Chelsea. Essa é uma parte aí que eu não posso garantir pra vocês e que é bem difícil deles conseguirem. Por isso, pra mim, cara, eu vou colocar o Chelsea passando, vou acreditar no meu clube, eu acho que ele vai acabar passando. Acredito na magia. Eu acho que nem o treinador do Chelsea atualmente acredita que pode ganhar o Mundial de Clubes, mas depois de passar por essas fases, eu acho que ele já deve ter mudado um pouco de opinião, né? E até pelo futebol que alguns jogadores estão recuperando, tipo o Cole Palmer fez um excelente último jogo, mostrando ali que ele ainda tá vivo, que ele tá na competição. Nem todo mundo tá bem, mas tem uma galera que tá jogando bem. E ainda a chegada do brasileiro João Pedro, que já jogou no Fluminense, inclusive, que pode ajudar a gente a ganhar do Fluminense, porque é um jogador que no primeiro jogo mostrou padrões incríveis, assim. Então, se ele conseguir, sei lá, ser titular nessa próxima partida, ele pode mostrar um futebol que a gente não tem e talvez a parte que esteja faltando pro Chelsea realmente ser um time perigoso, de fato, né? Aquele gás extra que falta, aquele fogo extra que falta no Chelsea. Então, eu acredito realmente que o Chelsea vai passar aqui, cara. Talvez o Chelsea ganhe o Mundial de Clubes, cara. Eu não tenho dúvidas disso, cara. É loucura falar isso, eu sei que a fase do Chelsea não é a melhor, mas talvez a gente ganhe. É isso. O Chelsea é conhecido como o time do impossível. A gente que não sabe disso, né? Mas sim, o Chelsea era visto como o time do impossível. Que no momento que tá acontecendo o maior caos do mundo, que tá todo mundo falando, nossa, o Chelsea tá uma bosta, o Chelsea não presta, jogador tal saiu, ele vai lá e ganha. Isso é o Chelsea. Isso é a essência do que é o Chelsea. A gente pensava que com o dono novo, Todd Boehly, isso não era possível, mas talvez seja. Talvez a magia aconteça e o Chelsea seja campeão do Super Mundial de Clubes. Eu não duvido. Essa é a minha análise, mas o Fluminense, mesmo que tome uma goleada do Chelsea, mesmo que ele seja goleado, ele foi tão bem até aqui que eu não tenho como ir contra e não ficar feliz pelo que eles fizeram até agora, cara. É, assim, bonito o Fluminense tá fazendo. Volto a falar da perspectiva de quem tem menos dinheiro, que tem menos poder financeiro. Você chegar tão longe é muito, muito grande mesmo. E aí nós temos o jogo do Paris Saint-Germain versus o Real Madrid, cara. E aqui a primeira coisa que eu tenho que tirar da mesa aqui, né? A primeira cartada que eu tenho que dar é que é futebol moderno versus futebol moderno. Tem gente que fala que Xabi Alonso é guardiolista. Não tem nada a ver não, cara. Assim, é aquela coisa. Todo treinador que faz futebol de controle é guardiolista? Futebol moderno? Não é. Treinador guardiolista, treinador que treinou com Pep Guardiola e aplica o estilo de jogo dele, ok? Isso são treinadores guardiolistas. Se você não aplica o estilo de jogo dele, mesmo que você tenha até treinado com ele, conheça ele muito bem, você não é guardiolista. Eu acho que pra mim é isso. Então, o Xabi Alonso pra mim não é um treinador guardiolista. Ele só bebe da mesma fonte que o Guardiola bebe pra fazer o futebol dele. E isso é interessante, porque são duas escolas de futebol que se aproximam do guardiolismo e que são diferentes. O PSG tem no controle da posse e no equilíbrio do jogo um futebol
futebol extremamente resistente e que ainda tem um ataque fulminante. Ele arrumou um jeito de fazer com que ele mantesse o controle do jogo e os jogadores ainda tivessem espaço pra poder jogar um futebol bonito e pra poder jogar um futebol onde ele tem liberdade pra driblar, pra tentar fazer jogadas difíceis. Tem um custo tudo isso, é claro, mas o PSG ele faz isso. O Real Madrid tem outra coisa aqui na mão, cara. Uma coisa um pouco diferente, né? O Real Madrid joga um futebol que é estranho pra muita gente e eu compreendo quem tem essa dúvida e tudo mais do Real Madrid, mas o futebol do Real Madrid, cara, é um futebol moderno direto ao ponto. Se você já notou o que Xabi Alonso fez com o Real Madrid até aqui desde que ele chegou, foi tornar o time totalmente direto ao ponto. Então, o Real Madrid usa a posse da bola objetivamente pra atacar o adversário. Então vai ser um time que vai extremamente direto ao ponto. Não vai tentar bater de igual para igual como o Guardiola tentou fazer com o Luis Henrique. Não vai tentar bater de igual para igual como o Bayern tentou fazer no último jogo. Não, não vai ser isso não. Vai ser um time que vai usar a posse da bola extremamente objetivamente. É tudo que ele faz. É pegar a bola, subir a linha, fazer a galera ir pro ataque, finalizar de qualquer maneira que seja. O que torna tão bonito é o jeito que ele faz isso acontecer. São os planos para isso acontecer. Até aqui, de todos os jogos do Real Madrid, uma garantia que eu sei é que o ataque é poderoso. O ataque é forte. E talvez nesse jogo seja 90 minutos de Kylian Mbappé, o que pode tornar ainda mais difícil. E talvez o próprio Kylian queira se vingar do PSG, cara. Eu não duvido que ele queira isso. Então, a gente tem um jogo potencialmente muito interessante aqui. Volto a falar, cara, o futebol do Real Madrid não é um futebol de controle e de equilíbrio. É ofensivo, cara, é isso. O Xabi Alonso, ele é assim, cara, é um treinador ofensivo. Agora, isso quer dizer que por ele ser ofensivo, ele é um cara que não se defende bem? Não, ele se defende muito bem. O Bayer Leverkusen sempre se defendeu muito bem. Agora, o grande porém aqui, que é o que pega toda essa situação, é que o Real Madrid não tá pronto. Tá claro aqui que isso é pré-temporada pra eles. E é um problema. É evidente que é um problema. Porque não é o 100% dos jogadores. Ele ainda não achou formação. Ele ainda não achou jogadores certos. Ainda não tá tudo certo. Ainda tem jogador pra sair. Ainda tem jogador pra ser vendido. Então, cara, é uma situação meio complicada. Assim, eu não tenho como bater nessa tecla aqui e falar pra vocês aqui que tem uma solução lógica e que o Real Madrid vai ganhar. Não, não tem como. E se eu for pensar na lógica, dá PSG, cara. Porque o PSG, ele tá no ápice do que foi montado. Dembélé tá voltando de lesão e as coisas estão muito bem ajeitadas. Não sofreu com dificuldade, mesmo com -2 no final da partida. Foram poucos minutos. Eu sei, foi poucos minutos. Mas ainda assim tem time que com -2 desmonta em 1 minuto. E não foi o caso aqui. Então o PSG continua demonstrando padrões que é o melhor time da Europa e talvez ele seja mesmo. Eu acho que a final vai dar Chelsea versus Paris Saint-Germain. Eu gosto muito do Real Madrid de Xabi Alonso, porque eu gosto muito do treinador, mas eu não acredito que eles tenham a capacidade de passar, não. Se passar, eu vou ficar muito impressionado. E eu diria que aqui a gente tem uma grande vantagem, sim, pro PSG, pela questão do tempo de treino, né? O Real Madrid ainda não treinou o suficiente pra bater de frente com o melhor time da temporada. Se bater, cara, a coisa vai ser sinistra e a torcida do Barcelona vai ficar sentida, cara. Eu não tenho dúvidas disso. Porque eles vão ver, né, o Real Madrid no pra final do Mundial de Clubes no que era uma das piores temporadas e talvez até ganhando um título no final que vai mudar totalmente o que foi essa temporada. E o cara acabou de chegar, sabe? É possível também. Então, a gente tem esse cenário aqui, cara. Pra mim é isso que vai dar. Essa é a minha análise de hoje e eu vou falar o mesmo que eu falei no outro vídeo, né? Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. E também, se possível, use a opção de hype na aba de comentários. Se você tiver no smartphone, você pode passar pro lado e me dar um hype gratuito, ajuda bastante o meu canal a continuar. E também outras formas que você tem de ajudar ali, tem várias, ok? Você pode compartilhar esse vídeo, você pode fazer o que você quiser ali pra ajudar o canal. Se tiver o seu alcance, pode fazer. Então, se você quiser ter um contato maior comigo, cara, me siga no meu Twitter, @ddcorvo, tá aí na tela, ok? Essa é a análise de hoje, espero que vocês tenham gostado disso aqui. Tentei passar a minha visão, a minha análise do que eu acho desses jogos. Podem ficar à vontade aí na aba de comentários pra passar de vocês também. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, que escutou o vídeo inteiro. Tu é foda, é isso, tchau!